Olá, eu sou Marcão, eu sou professor de História e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Tem vários nomes aí, mas o principal e mais famoso e mais conhecido é o de Revolução Farroupilha. Só que antes da gente entrar no tema, antes da gente entender um pouquinho o que aconteceu, o que levou a esse conflito e como que acabou, a gente precisa situar a Revolução Farroupilha em um contexto nacional. Vocês têm que lembrar ou trazer à memória aqui o seguinte: 1831, no Brasil, é o ano que o Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho, que seria o Dom Pedro II, lá na frente, só que o menino tinha 5 anos de idade, então ele não podia ser o rei do Brasil, ele não podia ser o imperador. O que acontece é que, pela Constituição de 1824, como o rei era de menor, o imperador Dom Pedro era de menor, o imperador aguarda, vai sendo educado, preparado para ser imperador do Brasil, e no lugar fica uma regência, que é o período da história brasileira que a gente chama de período regencial, de 1831 até 1840. Então, se alguém chegar aí para você na rua e perguntar assim, o que foi o período regencial e por que que houve? Você vai dizer simplesmente o seguinte: o período regencial no Brasil foi o período onde alguns homens escolhidos pelo Congresso se revezaram no poder esperando Dom Pedro II ficar de maior com 18 anos para se tornar um imperador. É simplesmente isso. E esse período regencial teve que acontecer pelo fato do Dom Pedro I não ter condições políticas para governar, não tinha mais o apoio de praticamente ninguém, o exército não estava apoiando, os grandes fazendeiros também não, os políticos também não, a população também não. E aí ele abdicou ao trono e foi para a Inglaterra, depois para a França e acabou se envolvendo na guerra em Portugal pela sucessão do trono português em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Mas isso é outro assunto. Então o Brasil estava sem um imperador governando, sendo governado por políticos apenas ali tampando o buraco, que nem a gente diz aqui no Ceará, tampando o buraco, ou apenas ocupando o cargo até que o Dom Pedro se tornasse de maior. E eu quero também que vocês entendam que nessa época do Brasil, o Brasil estava passando por uma disputa de poder entre dois grupos políticos. A gente não tinha naquela época a noção de partido político organizado, igual a gente tem o PT hoje, o PSDB, o PMDB e outros. Naquela época, a gente poderia dividir os políticos em dois partidos: o Partido Conservador e o Partido Liberal. Vale lembrar aqui que quando a gente fala Partido Conservador, a gente estava falando do grupo de pessoas que defendiam principalmente que o poder, a administração, o poder de administrar estivesse concentrado na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Ou seja, os conservadores defendiam que o poder tivesse centralizado. Do outro lado, tinha o Partido Liberal. E o Partido Liberal, os liberais, de maneira geral, eles defendiam que os estados, que na época eram chamados de províncias, tivessem mais autonomia. A ideia dos liberais é que cada província, a província do Ceará, a província do Rio Grande do Sul, a província de São Paulo, tivesse mais autonomia e, portanto, menos interferência do poder centralizador ali, do Partido Conservador. Então eu quero que vocês notem que, apesar de ser uma briga intensa e ferrenha entre os políticos e as pessoas na época, Partido Conservador e Partido Liberal, as diferenças não eram tão grandes. A questão principal aqui era onde é que estaria centralizado o poder. Cada província teria mais liberdade ou cada província teria o poder concentrado na capital. E dali emanaria as ordens, a administração, as diretrizes e por aí vai. Eu quero que vocês entendam que nesse período regencial foi um período que, como a gente não tinha um imperador, os liberais tiveram muita força no poder. E com isso acabou se dando mais autonomia às províncias. Óbvio, dando mais autonomia às províncias, como era uma briga pelo poder, quando você colocava alguém conservador para governar durante o período regencial, o que acontece é que essas autonomias que tinham ganhado algum poder se revoltavam. Então, o período regencial de 1831 a 1840 são 9 anos. 9 anos que aconteceram ali mais ou menos em torno aí de
10 guerras civis, ou seja, a população lutando contra a própria população daquele país, lutando por motivos diferentes, mas em geral, umas queriam independência, outros queriam mais direitos, outros queriam mais atenção. Então, num período de 9 anos, você ter 10 revoltas mostra um período ali de caos social. O Brasil estava correndo um perigo ali de desfragmentar-se e se tornar vários países independentes individualmente ali e por aí vai. Então, é nesse contexto que acaba acontecendo a Revolução Farroupilha, ou revolta, Guerra dos Farrapos. A gente está falando então do Rio Grande do Sul, e que foi uma revolta liderada pelos fazendeiros, pelos estancieiros gaúchos, que começou em 1835, e a principal reclamação dos estancieiros era a seguinte: era o fato de que o governo cobrava uma taxa de imposto cara sobre a carne do gado. Essa carne que era vendida para os charqueadores charqueavam, ou seja, salgavam a carne e depois vendiam. O que acontece, e aí eu quero que vocês entendam, muita gente confunde isso aqui, quem estava revoltado de verdade não eram os charqueadores. Os charqueadores compravam carne gaúcha, e se os gaúchos não vendessem, eles compravam carne da Argentina, do Uruguai e por aí vai. Quem estava realmente revoltado ali nessa Revolução Farroupilha eram os fazendeiros. Porque quando eles matavam o gado e vendiam a carne, o governo brasileiro cobrava um imposto caro, a carne, com o valor que ela era vendida. Vamos dizer que ela era vendida a... Um exemplo hipotético, vamos dizer que a carne fosse vendida pelos fazendeiros a R$10 o quilo. O governo cobrava uma taxa de imposto em cima. Então essa carne que era cobrada a 10, ela chegava a 15, 18 reais. Enquanto isso, o governo estava incentivando a importação de carne de outros países aqui da América do Sul. Então os fazendeiros gaúchos, logo de antemão, pensaram o seguinte: isso é traição, isso é covardia, porque nós somos brasileiros, a gente sempre esteve aqui na fronteira sul do Brasil, defendendo o Brasil, e o nosso principal meio de vida, que é a criação de gado, a venda da carne, o governo está sobretaxando a gente e facilitando a entrada de produtos estrangeiros. Mas eu quero que vocês entendam que esse foi o principal motivo, mas em cima disso aí a gente tem o fato do Brasil não ter um poder central forte na época. A gente pode colocar na conta também o fato que, como era um período regencial, as províncias estavam cada uma com mais poder, cada província estava tocando sua política de uma forma um pouquinho mais independente do que na época do Dom Pedro I e do que vai ser na época do Dom Pedro II depois. Então era um período que a repressão e o poder estabelecido não estava lá tão forte. O pessoal não enxergava legitimidade nos governantes durante a regência. Então, tudo isso se juntando e o fato dos gaúchos estarem revoltados com essa cobrança do imposto sobre o charque, sobre a carne, acaba levando à revolta. No início, o objetivo não era vamos separar do Brasil. No início da Revolução Farroupilha, o grande objetivo era vamos marchar até Porto Alegre, vamos tirar o governador, que era chamado de presidente da província, vamos colocar o vice dele, ou seja, vamos colocar um governante que seja a nosso favor, que defenda os interesses do Rio Grande do Sul, não da capital, que era o Rio de Janeiro na época. Eles tiram o governador, a regência nomeia um outro presidente, ou seja, um outro governador para a província do Rio Grande do Sul. Ele não é bem aceito, e aí o conflito aumenta de tamanho, a coisa fica bem mais complicada, e no ano seguinte, aí sim, o conflito tinha começado em 1835, a partir do final de 1836 já começa a aparecer a ideia de vamos separar do Brasil, vai ser necessário, vamos criar um novo país. Mas eu quero que fique claro aqui que não era o objetivo principal, não era o primeiro objetivo, e eu acredito também que nem era o maior objetivo. Eles queriam atenção para o que eles estavam pedindo, ou seja, que o governo ajudasse eles, desse importância ao Rio Grande do Sul e, principalmente, não cobrasse impostos tão caros sobre a carne, que era um meio de vida deles ali, das fazendas, das estâncias e por aí vai. A guerra, por incrível que pareça, eu falei ainda nesse vídeo que houveram 10 revoltas durante os 9 anos do período regencial. O único que durou tanto tempo e que houve realmente ali um grande impacto sobre o Brasil foi essa Revolução Farroupilha.
O que acaba nos levando assim, à pergunta: por que que a Sabinada na Bahia, por que que a República Juliana em Santa Catarina, que foi um movimento que se expandiu, migrou da Revolução Farroupilha, por que que todos esses movimentos não duraram tanto tempo? Não duraram 10 anos, não tiveram tanto impacto assim? E aí, pessoal, a resposta é a seguinte: é porque nenhum desses movimentos conseguiu o nível de organização que os fazendeiros gaúchos, os revoltosos gaúchos conseguiram, ali liderados pelo Bento Gonçalves, com a participação do Giuseppe Garibaldi e por aí vai. O pessoal da Revolução Farroupilha, eles conseguiram se organizar de uma forma que dificultou para o governo. Fora isso, e aí não é nem um motivo tão importante, mas a gente tem o fato também aí que era difícil você mandar uma tropa, você tem o fato de que o governo estava, entre aspas, não tão organizado, porque você não tinha um governante ali que dizia, olha, a gente vai fazer isso. Tudo durante a regência trina, tinha lá o regente, a regência trina ou regência una, mas durante o período regencial você tinha lá um regente ou vários regentes que decidiam uma coisa, mas era sempre muito criticado pelo partido da oposição. Quando o regente era conservador, os liberais criticavam. Quando o regente era liberal, os conservadores criticavam. Então ficava uma coisa que você não tinha consenso, você não tinha legitimidade do cara ali para governar. Então, já era lá no ano de 1840, a Revolução Farroupilha estava com 5 anos, uma crise enorme no Brasil entre liberais e conservadores. E aí eles tiram o regente que era um liberal e colocam um regente conservador. Os liberais ficam bravos com aquilo e aí os liberais articulam o que foi chamado, entre aspas, que é uma palavra errada aí, chamado de golpe da maioridade. Que eles pegam o Dom Pedro com 15 anos, eles ficaria de maior com 18, eles se reúnem com os conservadores e os dois partidos que estavam brigando ali, mas por ideia inicial dos liberais, eles acabam chegando a um consenso de que era bom colocar logo o Dom Pedro para ser o rei. Porque, na verdade, os liberais não queriam ninguém conservador governando e os conservadores não queriam ninguém liberal governando. Então, todo mundo via com bons olhos a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. O Congresso foi consultado, o Congresso aceitou. Boa parte ali da população que consumia a imprensa, que lia jornais, era a favor. Por isso que opinião minha, eu acho errado chamar, os livros dizem, em 1840 houve o golpe da maioridade. Golpe é quando uma minoria, sem o apoio da maioria, toma o poder de uma forma ilegal. Ali o Congresso concordou, as duas vertentes políticas, o Partido Liberal e o Partido Conservador, foram até o Dom Pedro e consultaram ele se ele aceitava, ele disse que sim. Em 1840 começa o segundo reinado no Brasil. Dom Pedro II, com 15 anos, se torna o imperador. E aí a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul já começa a caminhar para a segunda parte, indo para o final. O Dom Pedro II, inteligentemente, chama Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, que depois ficaria mais conhecido como Duque de Caxias. E o Duque de Caxias, ao chegar ao Rio Grande do Sul, ele acaba atuando em duas vertentes. Uma, combatendo brilhantemente os farroupilhas. E dois, ele articula diplomaticamente e dizendo o seguinte, olha, vamos fazer um acordo, quais são as exigências de vocês, vamos fazer um acordo, vamos parar com essa guerra, está morrendo soldados nossos, está morrendo gente de vocês, familiares de vocês, não precisa acontecer isso. Então a gente pode dizer numa brincadeirinha aqui, a gente poderia dizer o seguinte, o Duque de Caxias deu a espada e do outro lado, com a mão esquerda ele ofereceu a espada e com a mão direita ele ofereceu a mão amiga. E aí ele usava a espada e oferecia a diplomacia, a amizade, o acordo. E os farroupilhas gaúchos, eles gostaram do Duque de Caxias, pelo menos algumas pessoas ali da liderança da Revolução, eles gostaram do Duque de Caxias. Porque viram que o Duque de Caxias, apesar de estar combatendo de forma feroz, profissional, ao mesmo tempo, ele queria manter o Brasil ali unido, não queria que houvesse a separação. E meio que entendia também a questão dos farroupilhas, embora o Duque de Caxias seguisse suas ordens fielmente. O que acontece é que o Duque de Caxias conseguiu ali fazer um acordo com os farroupilhas em 1845, 10 anos após a Revolução Farroupilha ter começado. E nesse acordo,
nesse tratado de paz, os farroupilhas baixaram as armas, pararam de lutar, em troca da promessa do seguinte: primeiro, todos que participaram seriam deixados livres, não seriam tocados, ou seja, anistia para todo mundo que se revoltou, ninguém seria julgado, condenado por nenhum crime. Segundo, quem lutou e tinha patente militar poderia se integrar ao exército brasileiro como militar com a mesma patente. E aí chega umas coisas que eles não cumpriram. Por exemplo, uma das coisas que foi prometida, que os gaúchos poderiam escolher quem seria o presidente da província do Rio Grande do Sul. Foi prometido e foi assinado, mas não foi cumprido. E também a libertação dos escravos que lutaram ao lado da Revolução Farroupilha. Também foi prometido, mas não foi cumprido. Mas o fato é que em 1845 a Revolução Farroupilha chega ao fim, o que acaba nos levando à pergunta. Eu sei que viu esse vídeo até o final, você pode dizer assim: mas afinal de contas, foi uma revolta realmente grande? Morreu muita gente? E a resposta, apesar de não ser tão simples, a gente poderia dizer o seguinte: foi uma revolta grande? Foi. Tanto que durou 10 anos, foi a maior revolta, a maior guerra civil que já teve aqui no Brasil. Agora, não chegou a morrer tanta gente. Os números aí variam em torno de 3 mil pessoas. Não é muita coisa para um conflito que durou 10 anos. Isso aconteceu porque não foi uma guerra onde você colocava o exército do lado de cá e o outro exército do lado de lá e os dois exércitos se degladiavam até matar todo mundo. Os farroupilhas, eles atacavam uma cidade, aí quando o exército do governo chegava e eles viam que não dava para lutar, eles se retiravam. Às vezes haviam algumas escaramuças. A estratégia que os farroupilhas usavam era chamada estratégia de guerrilha, que você não ataca a força principal do exército, você ataca um batalhão que está mais afastado e depois você se retira. Então, por essas coisas, acaba que não morreu tanta gente assim, em comparação, assim, proporcionalmente ao tanto de ano que foi esse conflito. Mas foi um conflito importante. O Rio Grande do Sul continuou unido ao Brasil como nação e acaba que o Brasil começou a dar mais atenção ao Rio Grande do Sul. Embora essas duas últimas promessas de deixar eles escolherem quem governaria e de dar liberdade aos escravos que lutaram na Revolução Farroupilha não foi cumprida. Uma outra coisa aqui, rapidamente, para encerrar esse vídeo, você vai ver muita gente falando coisas na internet. Vai ter algumas pessoas que dizem assim: os revoltosos da Revolução Farroupilha queriam a abolição da escravidão, eles eram abolicionistas. Não eram. Apesar de ter gente dentro da Revolução Farroupilha que era a favor da abolição, o movimento em si não era. E aí deixa eu só dar um exemplo rápido aqui. Imagina que a gente vai fazer um movimento lutando pelo direito do voto feminino. Imagina que no Brasil as mulheres não possam votar ainda e a gente vai para a rua lutar. A gente conseguiu reunir, nesse exemplo, 10 mil pessoas para lutar pelo voto feminino, pelo fato das mulheres poderem votar. Imagina que no meio dessas 10 mil pessoas, você imagina que vai ter gente defendendo as coisas mais variadas possíveis. Vai ter gente defendendo o direito dos animais, vai ter gente que foi ali para o meio, mas a bandeira principal dele é defender que existem extraterrestres e que eles vão invadir a Terra. Vai ter gente ali no meio que está ali, mas a bandeira principal é defender o direito dos ciganos. Enfim, eu estou só dando esse exemplo para dizer que quando você tem um movimento grande, você tem pessoas dentro daquele movimento que defendem coisas diferentes, mas a bandeira principal do movimento é uma coisa. Não quer dizer que tudo que as pessoas que estão ali embaixo pensam e defendem é o que o movimento, a maioria das pessoas defendem. Então o movimento da Revolução Farroupilha queria mais atenção para os gaúchos, eles queriam ser mais bem tratados pelo governo central do Rio de Janeiro e principalmente que não se cobrasse tantos impostos sobre a sua matéria-prima principal, o charque. Okay? Eu espero ter esclarecido um pouco, espero que vocês tenham entendido o que a gente falou aqui no vídeo e até mais!